Pai e Senhor, irmãos, eu sou o Pablo da Igreja do Pintacilgum. Estou aqui com o nosso irmão Elias para comentar a lição de número 10 da Revista dos Jovens, que está tratando sobre o livro de Eclesiastes. E a lição de número 10 ela tem por título A Excelência da Sabedoria. E nós vamos falar sobre o cerne, né, das escrituras sapienciais, que é explicar como ser um sábio, como exercer essa sabedoria, como aplicar essa sabedoria. Então ali a nossa leitura bíblica em classe se encontra lá em Eclesiastes capítulo 9, do verso 13 ao 18. E o nosso texto-chave em Provérbios capítulo 1, o verso 20 e o 21. E a nossa introdução, ela já começa trazendo uma questão muito importante para nós. A sabedoria, o que ela é, quem ela é, né? O cerne da escritura sapiencial é apresentar a sabedoria. E muitas das vezes nós vemos a sabedoria sendo apresentada como um ser pessoal, como um conceito intelectual, ou uma forma de pensar. E no final das contas, o que a sabedoria é? Então, nessa lição, nós vamos tratar sobre a excelência da sabedoria e o que uma excelente sabedoria é, em resumo em si, né? Então, irmão Pablo, primeira coisa que nós vamos analisar aqui, como o irmão falou, é o que é sabedoria, né? E nós vamos acabar descobrindo que, na verdade, não é o que, é quem, né? E é interessante, o livro de Jó, por exemplo, ele que faz parte, né, da literatura sapiencial, quando nós vamos lá para o capítulo 28, né, o livro de Jó, a partir do 12 ao 18, vou ler aqui rapidinho, é interessante que ele diz assim: onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não estar comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro. Nem se pode pesar seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir e nem com os preciosos ônix ou safiras. O ouro e o cristal não se compara com ela, e é impossível tê-la em troca de joias e ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o de rubis. Vê que coisa, né? Que aqui Jó vai falar o preço da sabedoria, né? E vê que é uma coisa que não dá, primeiramente, é que não dá para ser comprado. Não dá para fazer uma troca, me dá sabedoria e eu te dou isso, né? E aí nós vamos ver que a questão de conhecimento e sabedoria, que são duas coisas diferentes, né? O conhecimento eu compro, eu pago, eu adquiro, né? Nas melhores instituições, se assim eu tiver condições, mas sabedoria não, né? Então essa é a principal questão que nós levantamos. E segundo, nós vamos lá para o livro de Deuteronômio, né? Onde é a primeira, vamos dizer assim, a primeira menção dessa sabedoria mais explícita que nós temos na Bíblia, onde Deus, após, né, dar a lei e tudo mais, Moisés está ali conversando com o povo, e ele vai falar que qual era o motivo pelo qual eles deveriam obedecer a Deus, obedecer e guardar os seus mandamentos, a sua lei, né? Para quê? Para que as pessoas, né, as nações em torno de Israel, olhassem para eles, não era ver um povo poderoso, né, cheio de ouro, né, cheio de poder, não. É engraçado que o povo viria era a sabedoria no meio da nação de Israel. E diriam, né, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Portanto, a gente vê que o princípio, quando Deus tira aquele povo do Egito e eles passam ali pelo deserto e estão marchando para Canaã, eles estão sendo instruídos o tempo todo, e o objetivo daquelas instruções através de Moisés, né, e depois com Josué continua, era o quê? Era que o povo se tornassem sábios. Não era se tornar uma grande nação poderosa, né? Não, era ser um povo sábio sobre a terra. Quando as outras nações olhassem para esse povo, eles percebessem que era diferente. Que aquele povo, eles tinham uma sabedoria diferente. Ou seja, e aí a gente já vê que a intenção que essa sabedoria também buscaria os que estariam lá fora, né? Que as nações olhariam. E é claro, né? É evidente a gente olhando, se eles vissem no meio desse povo essa sabedoria, o que aconteceria? Eles se aproximariam deles, né? Sim. Eles também buscariam a sabedoria.
E aí, quando nós falamos de sabedoria na literatura e no tempo, era comum nos tempos do rei Salomão, antes do rei Salomão e tudo mais, os sábios, né? Os sábios do Egito, por exemplo, entre os filósofos, eram os mais famosos. Grandes filósofos como Platão, Sócrates, eles falam da sabedoria egípcia, né? Dos sábios egípcios e tudo mais. Tem até um certo contraste quando a gente vai para o livro de... para o livro de Eclesiastes, não, é o livro de Provérbios, desculpa, para o livro de Provérbios, quando a gente entra lá no livro de Provérbios e a gente vê aquele filho meu, toda aquela narrativa, existe uma literatura egípcia um pouco mais antiga do que essa, com o mesmo tipo de instrução e o mesmo tipo de falar, filho meu, né? Aqueles conselhos que é dado do seu pai que deixa parecer filho. Então a gente vê que a sabedoria, ela atrai as pessoas. Ela tem uma capacidade de atrair a admiração, de atrair as pessoas. Então, o povo seriam atraído para esse Deus, né? O Deus de Israel, esse Deus que eles não conheciam, através do próprio exemplo, né? De sabedoria que aquele povo tinha. Sim. Isso aí que é interessante. A sabedoria se tornava evangelística, né? Exatamente, irmão Paulo. Você vê que aí um princípio para evangelização, né? Que era o uso da sabedoria. Então, quando nós chegamos aqui no tópico da excelência da sabedoria, a gente vai ver isso. Portanto, apresentarmos, né, o nosso primeiro tópico, nós vamos apresentar essa sabedoria. Então, um dos pontos também interessantes, quando a gente vê a manifestação dessa sabedoria é em Salomão, né? Sim. O rei Salomão, diante de Deus, daquele sonho, daquela visão, Deus fala com ele que pode pedir o que ele quisesse, né? E Salomão vai pedir sabedoria. E vê que coisa interessante. É bom que o professor em casa, que o professor que estiver assistindo a aula, que ele incentive os seus alunos a ler o livro de Eclesiastes, se possível. Que eu sei que não é fácil com a vida corrida. Pelo menos uma vez na semana. São 12 capítulos. Se você sentar em uma horinha, coloca aí uma hora, você lê Eclesiastes tranquilo. Se conseguir ler uma vez por semana, vai ser muito rico o aprendizado. Bem mais rico se conseguir ler. Então, leia o livro completo. Não fica só com os pedacinhos das lições, né, de acordo com o que a lição está falando, vai estudando na semana. Não, procura ler o livro mesmo e vai descobrir muitas coisas boas. E aí, irmão Pablo? Quanto a essa questão de apresentar sabedoria, o que a gente pode dizer? Então, é interessante a gente ressaltar, né, que algo que às vezes é muito disseminado até dentro da igreja é que o sábio tem que ser o líder, o sábio tem que ser o pastor, que tem que se ter um grupo específico de pessoas que a sabedoria é destinada. Mas a Bíblia, ela já mostra que a sabedoria é destinada a todos. Como a gente leu já em Deuteronômio, Deus queria que todo o povo de Israel fosse sábio, não era só o rei, não era só o líder, não. Da mesma forma lá em Tiago, capítulo 5, nós vemos que para se ser sábio, basta apenas pedir ao Senhor, com fé que Ele dará a sabedoria. Então a sabedoria ela é aberta para toda a igreja, não é aberta apenas ao professor, não é aberta apenas ao líder, não é aberta apenas ao pastor, ela é aberta a todos da igreja que decidem pedir ela ao Senhor. A sabedoria correta, né, nós devemos assim dizer. E é interessante esse texto que a gente citou de Deuteronômio, que é isso, a sabedoria, ela vai te levar a evangelizar sem você precisar abrir a boca. Com as suas ações, com a sua apresentação, com a forma que você trata as pessoas, você estará demonstrando e glorificando o nome do Senhor. E isso vai fazer com que as pessoas vejam que você tem algo diferente. Isso era algo muito comum no Antigo Testamento. Se uma pessoa era bem-sucedida, isso provinha do Deus que ela servia. Uma nação que era bem-sucedida era porque o Deus dela estava abençoando aquela nação. E isso se mantém nos dias de hoje. Quando você se tornar bem-sucedido, um sábio, se mostrar sábio nas situações e alguém te questionar, nossa, como você pensou nessa resposta, como você pensou nessa ação, de onde surgiu essa ideia, aí é o momento da gente glorificar o nome do Senhor, é o momento da gente evangelizar, espalhar a mensagem do Senhor. Eu acho que isso é um ponto interessante que a gente tem que retratar com os nossos jovens. Quando você é elogiado por ser sábio, o primeiro é você está sendo elogiado, né, por ser sábio ou ser tolo?
E aí, quando você recebe esse elogio, você se ensoberbece e se vangloria dele, ou você consegue levar esse elogio e encaminhar a pessoa até o ser que te transformou para receber esse elogio? A sabedoria, né, o primeiro ponto que a gente viu lá em Deuteronômio, é seguir os ensinamentos de Deus. Então, quando você segue ele, as pessoas irão reparar essa sabedoria em você. E ela reparando essa sabedoria em você, ela vai querer saber o que te transformou nesse sábio. E aí é um momento muito oportuno da gente evangelizar. Pegar pessoas de coração aberto e prontas para receber a mensagem do Senhor. Por causa das nossas ações, a gente demonstrou que Deus tem mudado o nosso ser e pode mudar o de qualquer outra pessoa também. Exatamente. E é interessante, né, quando a gente vê ali em Salomão, a sabedoria de Deus sobre Salomão, e como que Salomão ele ficou famoso, né? Gente, quando a gente fala desse período, não tinha mídia social, não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha nada, né? E existe até uma lenda, se é verdade ou não, né? Não sei, mas o fato é que existe uma lenda onde dizem que essa rainha de Sabá, ou a rainha do sul, né? Ela ficou sabendo da fama do rei Salomão através de um pássaro. Ela foi ao rio para se banhar junto com as suas amas, né? E ali, durante seu banho, um pássaro num galho de uma árvore falou com ela sobre a sabedoria de Salomão e falou que ela precisava conhecer Salomão. Então ela vai para Israel, para esse lugar que ela não fazia ideia que existia, para aprender quem é esse homem, que sabedoria é essa, né? E dizem, quando a gente vai para 1 Reis 10, fala que ela foi com perguntas difíceis. Ela levou perguntas difíceis para o rei Salomão, né? Quando ela soube da fama dele, para colocar ele à prova, para ver, vamos ver se ele é sábio mesmo. Ela era a rainha da região do Egito. Portanto, os sábios egípcios, ela conhecia da cultura dos sábios egípcios, né? Então, ela tinha essa questão da literatura sapiencial já no estilo egípcio, né, deles. Eles tinham essa questão, ela já tinha conhecimento. E ela viu algo diferente, ela falou, né, curiosamente, falou, poxa, deixa eu lá ver. E é interessante que quando ela faz as perguntas, né, ela leva uma enorme caravana, lá em 1 Reis 10 fala, ela leva uma enorme caravana, e chega lá, ela começa a fazer testes com o rei Salomão, algumas perguntas, e a gente percebe até um certo tédio, né, em Salomão com as perguntas dela. Mais ou menos assim, é isso mesmo? Tem nada melhor? Né? A gente percebe até um certo tédio quando a gente vai lendo e vê que eu imagino a cara de Salomão para responder as perguntas dela. E ela fica de boca aberta, que ele respondeu todas sem dificuldade nenhuma. Né? Que era assim que era testado os sábios, né? Fazia-se uma pergunta, geralmente em um versinho, numa prosa, né? Fazia aquela pergunta e o sábio decifrava aquele enigma. Era através de enigma. E o sábio ia lá e decifrava. Então ele era considerado sábio. E fala que Salomão não viu problema nenhum. Ele não teve nível, nem sequer identificou um nível de dificuldade nesses enigmas, né? Então, quando ela olha, e ali vai falar do cenário em torno, e ela vê o jeito que os serviçais entravam na mesa, o jeito que a mesa era posta, como Salomão ficava, o jeito que eles se vestiam, que ele se comportava, ela ficou de boca aberta porque ela nunca tinha visto em nenhum lugar da terra um reino com aquele tipo de postura, né? Aquele jeito de ser. Então, vê que não foi só o que falava, como o irmão Pablo falou mesmo, o comportamento, né? Sim. Quando ela observou o comportamento, o jeito que se servia a mesa, que entrava, saía, a posição que era colocada, os talheres e tudo mais, ela ficou abismada com aquilo. Ela achou... Era incrível o que ela estava vendo. E é interessante quando a gente vê isso aí, irmão Pablo, que ela vai exaltar o nome de Deus, né? Ela diz o seguinte, bendito seja o Senhor teu Deus. Olha, né? Já vê uma mudança. Sim. Que ela já reconhece que esse Deus, que esse rei serve, não é igual ao dos outros. Não é igual que os deuses que ela até então tinha conhecimento. Ela fala, bendito seja o teu Deus, o Senhor o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter justiça e retidão. Então, vê que ela se inclinou diante da sabedoria que ela observou no meio do povo de Deus e através do rei Salomão, né?
Então nós vemos aí um exemplo claro de como Deus quer que nós sejamos sábios e como essa aplicação dessa sabedoria pode ser importante na nossa vida para levar outros a glorificar o Senhor, né? Outro exemplo também é Daniel. Daniel não se submeteu, né, ali às coisas da Babilônia. Daniel estava sempre pronto a servir ao rei, mas primeiramente ele servia a Deus. Em todas as situações que Daniel se sobressaía nas provações, o nome do Senhor era glorificado, né? E aí no tópico 3 traz algumas características da sabedoria. E essas características são muito importantes, né? Já tem as características que foi falado durante as aulas de aplicações da sabedoria, mas tem algumas outras aqui também que nós não podemos esquecer, né? O primeiro que fala é: a sabedoria é um instrumento para julgar com justiça. Isso é algo muito pertinente para os nossos dias, né? Porque muitas das vezes a justiça não é aplicada, o julgamento é feito sem justiça. Por quê? Porque os que estão julgando não estão exercendo o julgamento com sabedoria. A sabedoria tem que ser aplicada como um todo na nossa vida. Não é só em alguns momentos, mas em todos os momentos. Também outro texto que cita é que a sabedoria não pode ser medida. A sabedoria não é só para o sábio, né? Aí o outro que fala é que a sabedoria traz paz para o sábio e para todos que aceitam estar ao seu lado. Isso é algo muito importante para a gente aconselhar o nosso jovem. Porque muitas das vezes, quando somos jovens, né, nós não temos as respostas para todas as situações, para todos os momentos, e nós podemos se encontrar em uma situação que dentro de nós não encontramos resposta para aquela situação. Então é muito importante a gente conhecer sábios, ter exemplos de pessoas sábias em nossa vida também, para quando você estiver passando por uma situação difícil, você possa pedir conselho para essa pessoa, pedir um conselho de sabedoria para essa pessoa e saber que o conselho dela será proveniente do Senhor para a sua vida. Nós não vamos ter todas as respostas do mundo, mas nós temos servos de Deus que já passaram por situações semelhantes à nossa e podem nos ajudar com sabedoria a passar por essas situações também. Exatamente, irmão Pablo. E ver que as características que tem a sabedoria sobre a vida daquele que deixa ser levado por ela, né? Quando a gente vai analisar, nós analisamos lá em 1 Reis, o capítulo 4, que vai falar sobre a bênção, né, de Deus sobre aquele povo, vai dizer que assim, capítulo 4, versículo 21 e 21 diz o seguinte: Judá e Israel eram tão numerosos quanto a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos durante toda a sua vida. E quando vamos para o 25, versículo 25, vai dizer o seguinte: durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Então a gente vê as bênçãos que a sabedoria no meio do povo de Israel trouxe. Segurança, convívio social, né? Não havia discordância. Sim. Desigualdade social nem sequer era conhecido, porque era próspero, era um povo próspero, né? A sabedoria trouxe prosperidade para esse povo. É interessante, né, esse versículo, quando fala isso aí, que durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira. Ou seja, tinha abundância, fartura de alimentos, Sim. né? Então não tinha um cenário no reino de Israel, não havia um cenário de desigualdade social. E isso é importante porque quando nós vamos ler o livro de Eclesiastes, alguns versículos você percebe a desigualdade social. Você vê a injustiça, a desigualdade social. E aí que é importante, mais uma vez, frisar. O propósito da literatura sapiencial, ela não era nacionalista. Ela era para transpor as barreiras, as fronteiras. Ela era uma literatura internacional. Não necessariamente, e com certeza não é sobre o povo de Israel que está ali escrito. Porque no período de Salomão não houve nenhuma espécie de desigualdade social. Está aqui no versículo, né? No versículo 25 do capítulo 4 de 1 Reis. Então nós temos que entender que o mundo que Salomão conhecia, geralmente quem tira, né, essa autoria de Salomão e fala que foi outro sábio de outro tempo e por causa disso aqui, tá vendo? Há desigualdade social no meio do povo, Israel não teve desigualdade social.
ele está restringindo a literatura de Salomão, a sabedoria de Salomão está se condicionando dentro das quatro paredes do muro de Israel. Sim. Ou seja, essa sabedoria de Salomão só foi aqui dentro. E a gente vai ver o que Salomão estudou, que fala desde os musgos na fenda dos muros até os grandes cedros. Aí você vê que teve uma expansão. Ele foi muito mais além, né? E essa é uma característica interessante da sabedoria. E ainda falando sobre a fama de Salomão, como nós falamos, né, lá atrás, a sabedoria de Salomão era maior, né? Quando nós vamos lá para o versículo 30 e 34, diz o seguinte: a sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente. E aí vai falar de todos também do Egito, aí dá o nome de Cacol, Darda, filhos de Maol e tudo mais. Vai falar de quão grande era a sabedoria dele. E que ele compôs mais de 3.000 provérbios. Mais de 3.000 provérbios. E os seus cânticos chegaram a 1.005. Nós hoje em dia nós só temos um, né? Cântico dos Cânticos, um cântico. Mas fala que os cânticos dele chegou a 1.005. E mais de 3.000 provérbios. Então, e que homens de todas as nações vinham para ouvir Salomão. Então o mundo que Salomão conhecia, ele era amplo, ele era vasto. Ele sabia de lugar onde havia miséria, onde havia injustiça, onde o mal reinava, onde o rei andava a pé e o servo a cavalo, como ele vai falar em alguns versículos, né? Da desigualdade ele fala, não faz sentido isso aí. Então você vê que ele tinha um conhecimento vasto do mundo. Não era uma coisa condicionada ao ambiente de Israel, lá da sacada do seu palácio, né, de verão. Salomão observava o reino e olha, deve haver desigualdade. Aí ia lá e anotava. Não, não era. Ele conhecia de verdade. Não sabemos, porque a Bíblia não fala se em algum momento Salomão lá deixou Israel e viajou por alguma outra parte do mundo. Nós sabemos que veio gente do mundo inteiro, materiais do mundo inteiro e tudo mais, mas também a gente não pode descartar a possibilidade dele ter viajado por outros lugares para conhecer também, né? Então, aí que está a importância. Então, quando nós chegamos no tópico 4, irmão Pablo, nós vamos falar sobre o exemplo prático da sabedoria. E como que fica essa questão aí, irmão Pablo? Então, no tópico 4, né, nós vamos estudar o provérbio de número 31, que é um exemplo, como o irmão Elias já falou, um exemplo prático da sabedoria. Nesse provérbio, nós vemos, por exemplo, uma mãe que está ali instruindo o seu filho, que provavelmente era alguém que tinha poder, era alguém que se tornaria um rei, ou já era um rei. E nós vemos ali a mãe instruindo o seu filho, e é interessante a gente analisar que essas instruções dessa mãe é completamente diferente de muitas instruções que nós vemos no mundo afora nos dias de hoje, né? Então era uma mãe que, se tinha sabedoria, ela estava transmitindo essa sabedoria para o filho dela, para que o filho dela também pudesse exercer a sabedoria. E o primeiro conselho que ela dá é para o filho dela não gastar as suas forças com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Então ela estava querendo dizer ali sobre ele não se envolver com várias mulheres, com muitas mulheres, e também não se prender a julgo desigual, com mulheres que vão contra aos conceitos, aos fundamentos que foi ensinado àquele rei, porque isso é destruir, né? Essas mulheres já destruíam reis por conta dessa divisão, por conta desse pensamento diferente, por conta dessa ideia diferente. Isso é algo muito importante para a gente transmitir para os nossos jovens, né? Porque tem jovem que se prende a jogo desigual e quando a gente vai aconselhar, quando a gente vai falar, ele fala, não, mas nesse caso vai ser diferente. Eu vou conseguir trazer ele para a igreja, vou conseguir trazer ela para a igreja, vou trazer ela para servir ao Senhor, para louvar o Senhor. E, infelizmente, né, é uma guerra que a gente já inicia perdida. São poucos os casos em que uma pessoa se envolve em um jugo desigual e a pessoa vem para a igreja. Normalmente a pessoa sai da igreja. E muitas das vezes, por mais que a gente fale isso aos jovens, eles cismam em não ouvir. Então é importante ressaltar que não ouvir este conselho é uma ação de um tolo. O sábio, ele irá ouvir o conselho e irá aplicá-lo na sua vida, né? Então é algo muito interessante já essa parte do jugo desigual, que é algo muito atual nos dias de hoje. Muitos jovens dentro das nossas denominações, dentro das nossas igrejas, têm se relacionado com pessoas do mundo e falam que ainda estão evangelizando, fazendo isso para evangelizar. Então o jovem tem que tomar muito cuidado com essa emoção, com essa ideia que prende a sua cabeça, né? A Bíblia não é só esse texto que fala sobre jugo desigual, há textos que falam especificamente sobre o jugo desigual.
Então a gente tem que passar isso para o jovem, transmitir isso para o jovem e ensinar para ele que essa questão de sabedoria é ser sábio, ouvir este conselho de não se prender a um jugo desigual. Pois o jugo desigual vai trazer ali a dificuldade. Eu costumo falar para os jovens lá na nossa congregação que se torna um 2 contra 1 o jugo desigual. Porque nós já temos uma guerra dentro de nós, que a nossa carne luta contra o nosso espírito. E a gente vai se juntar com alguém que é só carne. E aí vai ser 2 carnes contra um espírito. E aí, se você não alimenta ainda esse espírito está fraquejado, está desnutrido. Se você não tem ali uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, esse espírito está fraco. E você vai com 2 carnes cheias de vontade, né, de fazer esses desejos carnais. Então o espírito logo perderá essa guerra. Então é muito importante a gente ouvir este conselho, esse exemplo prático da sabedoria e aplicar na nossa vida. Os jovens têm que aplicar este conceito na vida deles, né? Até relacionamentos dentro da igreja, entre jovens que são cristãos, já são complicados, já são difíceis, se eles não estão envolvidos espiritualmente com o Senhor verdadeiramente. Então ainda muito mais se prender a um jugo desigual. O outro conselho que ela vem dando é em relação à bebida. Ela fala para ele: filho dos meus votos, não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Porque quando uma pessoa tá bêbada, né, quando uma pessoa tá alterada pelo efeito do álcool, ela pode não exercer justiça, ela não vai estar ali em sã consciência para exercer as suas funções de liderança, para exercer as suas funções como um sábio. Então, a um rei, a um cristão, não é também ser chegado ao vinho, ser chegado à bebida alcoólica, pois ela mexe com a nossa cabeça, né, faz a gente perder a concentração. E isso não é algo que a igreja traz, isso é algo que a ciência explica, né, o efeito do álcool no nosso organismo, além de prejudicar o nosso fígado e tudo mais que tem aí danos à saúde, ela vai te fazer que você não tenha sua total consciência na sua tomada de ações. Por isso que nós vemos aí várias pessoas alcoolizadas fazendo coisas horríveis sem se ter esse senso de certo ou errado, porque a bebida tira esse senso, né? Então não provém ao crente, ao cristão, também ser chegado à bebida forte, ser chegado à bebida. E também é mais um conselho prático para a gente aplicar na nossa vida. E é interessante, né, irmão Pablo, porque essa passagem aqui, ela faz um convite para que o jovem, né, ele olhe para dentro de si. Quem é ele? Sim. Essa é uma grande pergunta por trás, que não está feita aqui, mas está explícita. Quem sou eu? Né? Então, quando ela vai falar sobre a questão da mulher infiel, ela trata da questão de se envolver com o jugo desigual, como o irmão falou, né, com a mulher infiel, né? Vai tratar da questão da bebida. Isso é um problema porque hoje dentro das igrejas, infelizmente, creio eu que não foi tratado de uma forma sábia. Quando nós tiramos o vinho, a decisão foi sábia, mas não tratamos com sabedoria do assunto. Quando nós tiramos o vinho da Santa Ceia, por exemplo, e usamos o suco de uva. Por quê? Porque quando aquelas pessoas mal intencionadas vão para a Bíblia, eles vão achar diversos versículos falando da bebida. Sim. Do povo consumindo a bebida, consumindo vinho. Vai estar do Antigo ao Novo Testamento. E é interessante que isso aqui resolve tudo. Porque quando ela vai tratar da questão do vinho, e aí eu falo, né, eu costumo dizer, que para cada versículo que alguém me apresentar falando de uma passagem onde se bebeu vinho, ó, tá vendo? Aqui bebeu vinho. Eu vou apresentar pelo menos 5 versículos de outras passagens mostrando da desgraça que veio sobre essas pessoas por causa dessa bebida. Sempre que você vê falando sobre bebida, raríssimas exceções não tem uma tragédia por trás. A gente vai ver ali no caso de Jesus, multiplicando água em vinho, que é uma coisa complicada nos dias de hoje, né? Falar que não era vinho, era outro tipo de vinho. Enfim, não vamos entrar nesse assunto, que não é a pertinente à aula aqui, mas aí fica confuso na cabeça do jovem. Calma aí, era vinho ou não era vinho? Não, era um outro tipo de vinho. E as pessoas têm dificuldade de colocar na mente das pessoas esse outro tipo de vinho. Esse outro tipo de vinho. E Paulo, ele quando vai falar para Timóteo, que tinha uma enfermidade no estômago, vai falar, olha, um pouco de vinho misturado com água, pelo jeito
Timóteo não consumia vinho de jeito nenhum, e Timóteo, senão, não precisaria dar um conselho, né? Para que ele tomasse. Ó, Timóteo, toma um pouquinho com água. Com água vai te fazer bem para o seu estômago. Então, nós não tratamos com sabedoria desse assunto. Aí, hoje em dia, existe aquela questão. Concorda que ninguém toma, que não é legal tomar vinho, que não é bíblico? Concordo. Mas na prática é diferente. Então, por quê? Porque não foi resolvido com sabedoria essa questão. Irmãos, para cada versículo, vamos dizer assim, né, para aqueles que querem se justificar, justificando o uso do álcool, você vai achar uns 5 versículos onde ele vai estar rebatendo esse uso da bebida alcoólica, no geral o vinho e qualquer outro tipo de bebida, né? E essa mãe, ela vai tratar dessa questão, e o foco não é a bebida alcoólica aqui, mas é da questão do eu, porque ele estava se esquecendo de quem era ele. E hoje em dia é comum no meio dos jovens, como o irmão falou, se meter com jugo desigual. O mundo é assim que dita a regra, né? Corta cabelo é assim. O crente está cortando cabelo igual. A roupa se usa assim. O jovem está usando a roupa igual. O jeito de falar é assim. O jovem está imitando igual. O jeito de proceder dentro de casa, de tratar os pais, os amigos, mas é assim. O jovem está fazendo a mesma coisa. Você vê que, ao invés de fazer com que o mundo te imite, você está imitando o mundo. Então a gente vê, como o irmão falou, um jugo desigual. E a pergunta dessa mãe aqui, implícita, que não é feito, mas é implícita, é: meu filho, quem é você? Você é ele? Ou você é diferente? Ela está falando: você é diferente. Você é um rei, você não é vamos dizer assim, a plebe, né? Você não é o povo, você é o rei, você tem responsabilidades, que é o mais importante. Você tem responsabilidade. E quer queira que não, o jovem cristão tem responsabilidade, anunciar o evangelho, falar de Deus. E principalmente, ao invés de ser cheios do álcool, cheio das modas do mundo, ele ser cheio do Espírito Santo. Para que ele faça o trabalho dele com excelência, com sabedoria, ser cheio do Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo se eu estou me enchendo das coisas do mundo? E partindo aqui, né, até mesmo para o álcool, para a bebida alcoólica, né? Então, nós precisamos tratar isso com mais sabedoria. Então, nós chegamos aqui, irmão Pablo, no grande desafio, para nós encerrarmos, o grande desafio da sabedoria em nosso tempo. Já começamos a falar sobre ele, quer queira, quer não, mas nós chegamos nesse período aqui. E aí, como que fica os tempos de hoje para os jovens, essa situação aí? Atualmente, né, a gente vive uma situação muito complicada, né? Porque tem conceitos, né, culturais que já vêm sendo trazidos da igreja antiga. Claro que se tem uma doutrina, e a doutrina ela é imutável, mas tem conceitos, né, tem costumes culturais que muitas igrejas vêm trazendo, e esses conceitos culturais não se cabem mais no nosso tempo. Não se cabia já antigamente, já foi aplicado de uma forma errada. E hoje, muito menos. Hoje nós vemos na igreja, por exemplo, pessoas que são anti-intelectualistas, né? Elas são contra pessoas que estudam, são contra pessoas que se dedicam a estudar, a procurar conhecimento, né? Claro que nós já falamos que sabedoria e conhecimento são distintos, mas a sabedoria acompanha o conhecimento. A sabedoria vai te levar a buscar o conhecimento. E isso foi algo que, durante muito tempo, principalmente nas igrejas, mais em comunidades, né, igual na região que eu sou inserido mesmo, que o conhecimento era tratado como pecado. Se você vai fazer uma faculdade, você está se desviando do caminho do Senhor, você está buscando algo que não glorifica o nome do Senhor, um conhecimento mundano, né? E a gente tem que ser completamente contra esse pensamento, contra essa ideia, né? O Senhor, muito pelo contrário, Ele criou tudo. Ele criou tudo, e tudo que existe para glorificá-lo, se for usado com sabedoria. Então, todo conhecimento, seja de engenharia, medicina, arquitetura, pode ser usado para glorificar o nome do Senhor, se exercido com sabedoria. Então nós devemos primeiramente ser completamente contra esse tipo de ideia na igreja, de que para ser cristão você não precisa estudar. Eu tô falando aqui de exemplos seculares, né? Mas uma das coisas que a gente tem que entender é que na vida do cristão não existe secular e cristão. Tudo é cristão. Se você faz engenharia, você tem que fazer engenharia e glorificar o nome do Senhor na engenharia. Se você faz medicina, administração, independente da área, não tem uma área secular para Deus. Em todas as áreas você
tem e deve que exercer a sabedoria e ser um cristão verdadeiro. E isso também dentro da igreja. Por isso que nós temos crentes, né, mornos, crentes que não estão firmados na igreja, porque ele é cristão só na hora do culto. No trabalho ele não é cristão, na faculdade ele não é cristão, porque ele entende-se que aquilo é secular. Ele não precisa servir a Deus lá. Mas muito pelo contrário, nós temos que servir a Deus no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, exercer a sabedoria do Senhor em todos os lugares. E isso vai fazer com que a gente seja intelectual, né? Quando você faz algo, faz aquilo bem feito, e alguém te elogia, igual a gente já falou, alguém te fala, nossa, você fez isso, ficou ótimo. E se alguém te perguntar, por que você fez isso tão bem feito assim? É o momento oportuno da gente evangelizar. Você vai falar, eu sou tão esperto assim, não é por conta de mim. Eu fiz isso perfeito, não é porque eu sou bom, mas é porque eu fiz como se eu estivesse fazendo para Deus. E isso é a minha forma de glorificar o Senhor, fazer o meu trabalho bem feito, fazer o meu trabalho honestamente, fazer o meu trabalho com justiça. Exercer a sabedoria vai te levar a glorificar ao Senhor. E glorificar ao Senhor, exercendo a sua sabedoria, vai te levar a alcançar pessoas com essa sabedoria. Então, quando nós vamos para essa sabedoria, é importante destacar, que é igual o irmão Pablo falou. Geralmente, infelizmente, né, para falar a verdade, quando se fala de buscar sabedoria, né, de conhecimento, o povo geralmente parte para a área do conhecimento, né, e tudo mais, busca-se no mundo, né? Então vai buscar na filosofia, não que esteja errado, ter uma formação filosófica é interessante, né? Eu sei que algumas igrejas não gostam, mas para mim eu acho interessante, porque se você for entender o que é filosofia de verdade, você vai ver o benefício, né? Então, mas vai buscar no mundo. E quando a gente olha os exemplos de sabedoria, o mundo tem um conceito de sabedoria. Primeiro, o sábio ele fala pouco, né? Ele fala pouco. E segundo, ele vive isolado. Ele não vive em comunidade, ele vive isolado, de preferência numa montanha bem alta, lá no Tibete, né? Lá na China, nas montanhas altas da Índia, ele vive isolado. E é lá que se consegue sabedoria. Para conseguir a sabedoria, é preciso escalar essa montanha, para chegar até esse sábio. E outro exemplo é que você vai atrás dessa sabedoria, tá? Você vai atrás dessa sabedoria. E essa sabedoria, muitas das vezes, ela parece ser muda. Ela não fala muito, ela fala pouquíssimo. Isso é um dos grandes exemplos da sabedoria, que a sabedoria mundana fala, que é o domínio da língua própria, só que de uma forma diferente do que nós falamos do dominar a língua na palavra de Deus, né? É de falar pouco. Mas quando a gente vai para Provérbios e vai entender a sabedoria, ela é barulhenta. Ela fala que só, né? E ao contrário dos sábios mundanos, secularizados, ela vai atrás. Ela não espera que você vá até ela. Sim. Ela vai até você. Ela vai até você. E ela clama, ela grita, ela faz barulho. E ela mostra o exemplo, e ela não só se apresenta, mas ela também mostra o mundo. Ela desnuda, ela tira essa cortina, esse véu que esconde a realidade do mundo, e ela mostra a realidade do mundo. Então, quando a gente vai pegar esse exemplo aqui de Provérbios, quando fala do clamor da sabedoria, vai ver que ela está clamando, e aí lá no início, quando começa a falar de sabedoria no livro de Provérbios, os pais pedem ao filho que ele não ouça a mulher adúltera, né? Que não ouça a mulher infiel, mas que ouça a sabedoria. A gente vai ver que essa sabedoria vai atrás. É diferente da sabedoria de hoje, que se você quiser obter a sabedoria secularizada, tem que ir para um mosteiro, encontrar um monge, algum especialista nessas áreas aí, e aí a pessoa vai lá e passa um tempo aprendendo a ser sábio. Aqui não, ela clama, ela fala, ela vai atrás, ela adverte, ela ensina, então ela comunica o tempo todo. Só que aí tem um pequeno detalhe, ela também pune aqueles que não aceitam o seu clamor. Ela fala, minha mesa está pronta, meu vinho está sobre a mesa, o alimento em fartura, ou seja, a alegria, né, de viver e tudo mais. Mas se você não aceitar isso aí, o que você vai ter? E aí a gente precisa entender por que ela está falando que ela vai punir, né? Porque ela fala que punirá aqueles que não ouviram. Porque ele vai continuar na sua ignorância, ele vai continuando ser castigado pela sua ignorância, pelas forças secularizadas. E ela fala, olha, eu quero te libertar. Eu quero te libertar. Se você não me ouvir, você vai viver na escravidão. Sim. Né? Então, o interessante aqui é que é um contraste, mas muito, muito, muito grande entre sabedoria secularizada e sabedoria dentro da palavra de Deus. E por fim, Paulo
quando a gente fala, então, se essa sabedoria, o mar diz que não está com ela, o abismo fala que também não, a morte fala, nem a mim não pertence, não passou por aqui, vamos dizer, né? Por aqui ela não passou não, tá? E Jó vai dizer que não se compra com nenhum material precioso, né? E que não encontra-se na terra dos viventes. E a gente vai olhando, vai analisando, então onde que eu vou encontrar essa sabedoria, né? E é interessante, eu gosto de Paulo, porque Paulo ele tem uma facilidade em simplificar as coisas que a gente acha um pouco meio difícil, como Pedro mesmo diz, né? Pedro fala que Paulo dizia coisas difíceis de compreensão, e realmente, mas Paulo ele simplificava essas coisas. Ele vai falar, olha, a sabedoria é Jesus Cristo. Essa sabedoria foi revelada nos últimos tempos. A sabedoria é Jesus Cristo. Portanto, o cristão, ele já tem a fonte da sabedoria com ele. A única coisa que ele precisa fazer é o quê? Ouvir o clamor. Ela está clamando, ela está ensinando, ela está falando para ele. Esse jovem só precisa ouvir. O cristão só precisa ouvir. Mas a sabedoria já habita dentro dele. Isso que é interessante. E aí, para nós finalizarmos, irmão Pablo, suas considerações? Como nosso irmão Elias falou, né? A sabedoria, então, nossa, cristã, é completamente diferente da sabedoria do mundo. E durante muito tempo, né? Desde quando o cristianismo, infelizmente, tem se perdido força como sendo sábio. Os sábios têm sido deixados para os ateus, para os gnósticos, para os apresentadores de podcast, eles que estão se tornando sábios nos nossos tempos. Mas nós não podemos deixar isso acontecer, né? Essa cultura anti-intelectual dentro da igreja e também essa cultura de achar que só os fora do mundo são sábios. Porque a nossa sabedoria é uma sabedoria que excede a qualquer entendimento, né? O que Jesus tem para nós é uma sabedoria que excede a qualquer entendimento que o mundo pode transmitir para nós. Então basta para os jovens, para nós como igreja, aceitar esse desafio de buscar essa sabedoria proveniente do próprio Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo habitando dentro de nós, habitando dentro de cada jovem, que vai auxiliá-lo a exercer essa sabedoria. Que é o Espírito Santo, né? O selo do Espírito ali, o Espírito Santo dentro de nós, vai te ensinar a tomar as decisões corretas da sua vida. E essas decisões corretas, muitas das vezes, não vai te livrar do problema, mas vai te dar a melhor solução em meio aos problemas. É algo que eu tenho aprendido e que eu passo bastante para os jovens lá, é que ser cristão não é viver sem guerra, mas é estar em paz em meio à guerra. Porque a sabedoria vai te levar a estar em paz em meio a qualquer guerra. Porque nós sabemos que independente da guerra que for, ela durará pouco tempo. E logo virá o dia, o tão esperado dia, em que nós estaremos em paz eternamente junto com o Senhor, que é a própria sabedoria. Sendo assim, irmãos, agradecemos aos professores aí, aos ouvintes, né, aos telespectadores. Obrigado pelo tempo e busquem a sabedoria. Abram os ouvidos, deixa a sabedoria falar conosco, né? Vamos abrir os nossos ouvidos e deixar a sabedoria falar conosco. Uma excelente semana para todos, em nome de Jesus.